Você é uma pessoa que tem medo? Uma pessoa medrosa? Se liberte dos medos e traumas do mundo. E a vida segue. Então, o quanto ficamos presos em crenças, religiões, você não pode fazer isso porque você vai para o inferno. E depois você, quando passa pelo desencarne, você vê que é tudo diferente, não é nada do que você estava imaginando, não existe o inferno. Não que não exista regiões abismais, né, mas isso também tem sequência também das coisas que as pessoas fazem aqui na Terra, atrocidades, essas coisas todas. Logicamente que já vai, automaticamente já mexe na bioplasmatia, né, do perispírito, né? Quando fala bioplasmatia se refere ao fluido energético ali, que ele é como se fosse algo que se modela, um molde, né, elástico, né? Por isso que os espíritos assumem outras formas nas outras dimensões. Então, a gente precisa entender esse processo, que acreditamos que tudo é pecado, tudo que você faz, você vai ser punido por deuses, sabe? E a gente deixa de fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer. O que você tem vontade de fazer? Jogar bola? Namorar? Passear? Mas aí você vai deixar de fazer algumas coisas por causa das suas crenças, por causa muitas das vezes do que a sua família ali, né, foi ali te educando ali severamente, que você tem que ser assim, recatadinha, bonitinha, sabe? E a vida lá fora ensina outra coisa. Não que você tem que ir só o que tem lá fora, mas você aprende muita coisa, você também digere tantas coisas boas lá fora na vida, quando também digere também coisas ruins também, né? Coisas boas e coisas ruins, você vai evoluindo, né? Então a gente cria esse conceito de que tudo é pecado, tudo que você fazer você vai para o inferno, e aí você desencarna e vê que não é nada disso, tá? Os espíritos, as pessoas desencarnam, vivem a sua vida lá no mundo espiritual, segue lá a sua vida normalmente. Então a gente precisa deixar essas crenças do diabo, que tá o diabo lá com espetinho, vai ficar te dando espetadinha. Não, você vai, quando você passa pelo processo de desencarne, você desencarnou, você vai para uma cidade espiritual. Vai depender do seu estado vibracional, né? A gente está entrando já no patamar de espiritualidade. Mas para a gente entender que a vida segue depois da morte, você vai continuar vivo, muitas vezes estudando, vivendo e até namorando. Os espíritos namoram também na outra dimensão, mas num processo mais onde que não é igual ao nosso, já saíram dessas paixões animalescas igual a nossa, mas já estão num processo mais sutil, né? Como que eu posso dizer? Mais olhar, conversar, crescerem juntamente no mundo espiritual. Um casal ali de espíritos estão o quê? Evoluindo espiritualmente. Não tem mais carnal ali, né? Outro processo ali. Então, a gente precisa parar um pouco com essas coisas de achar que medos e traumas, sabe, vão nos punir eternamente no fogo do inferno. Não é bem assim, pessoal. O mundo espiritual, na verdade, o plano físico nosso aqui, ele é uma réplica do mundo espiritual. O nosso plano aqui, né? Só que lá é muito mais. Por exemplo, aqui nós estamos aqui, suponhamos que lá eles estão, suponhamos, 200 a 300 anos na frente da gente,
ou 1000 anos, né, de evolução. Tanto intelectualmente, né, e materialmente. Como eu falei para vocês, né, do livro lá, Um Estranho no Paraíso, né, que na cidade de Aruanda, o mundo espiritual de lá é como se fosse como se fosse o nosso. Lá os índios, né, os caboclos em Aruanda, eles pescam, comem peixes, tomam banho, nadam, vão para shoppings que tem lá, tem pousadas lá, quer dizer, então não mudou nada. E aí a sua mente acaba se abrindo mais, você fica aqui preso a esses conceitos religiosos que lá tá a mesma coisa, não mudou nada, só que é um padrão mais é um padrão mais ético lá, né? Então existe uma harmonia lá em Aruanda, onde que não tem guerras, não tem briga, né? Já falei do livro Um Estranho no Paraíso, e você acaba entendendo que esse negócio de medos aqui, traumas, que você tem que ser direitinho para você ir para um plano superior, não é bem assim. Você ser você mesmo, não prejudicar outras pessoas, ter uma linha de pensamento em evoluir aqui, materialmente, emocionalmente, espiritualmente aqui na Terra, e sem traumas, né? Você vai desencarnar, eu vou desencarnar um dia, e a gente vai ver que é totalmente diferente do que a gente estava pensando aqui. Então a gente precisa se libertar, né, dessas prisões, dessas crenças religiosas, e a gente acaba caindo no conceito também que vem as decepções, né, e depois você vê que hoje também a religião ela virou um processo também só de fortuna, né? A gente vê o que acontece, né? Os escândalos religiosos, tudo. Então a gente acaba vendo que, né, é complicado. Então a gente precisa entender que você tem que fazer o que você bem entender, o que você gosta. Namorar, passear, fazer sexo também, claro. Curtir a vida, viajar, sabe? A vida aqui é muito curta. Estamos aqui, vocês imaginam, né, pessoal? Um piscar de olho, vocês já estão com 80, 90 anos, o processo da vida aí já está praticamente se anulando. E logicamente tem pessoas de 80, né, ou mais, que estão vivendo a vida, estão até fazendo faculdade. Olha só o espírito dessa pessoa também. Vai saber o espírito ali, o espírito ali de dentro daquela pessoa, né? O maquinário espiritual ali daquela pessoa, né? A força espiritual que aquela pessoa tem. Então tudo isso, na verdade, a força sempre vem do interno, né? Sempre vem da nossa alma, né? Do nosso ser. E essa força vem dos nossos pensamentos, né? Você, aquele cara positivo, aquele cara que tem aquela ação interna, né? Eu vou fazer, né? Eu vou construir algo, eu vou, sabe, tenho força. Isso aí move uma força muito grande dentro de nós, né? A gente tem uma força muito espiritual dentro da gente. Você não tem noção, é muito forte. Então, a gente acaba entendendo que a gente precisa se libertar dessas crenças religiosas, desses dogmas religiosos que não vão nos levar a nada, tá? Viva a vida, aproveite a vida, sabe? Porque amanhã você vai desencarnar, você vai ver, caramba, deixei de fazer aquilo que me proibiram de fazer, olha o que eu tô vendo aqui, ó. Né? Vocês acabam vendo que, sabe, segue a vida no plano espiritual. Falei já pra vocês, comentei aqui no livro, Um Estranho no Paraíso, os índios namoram, os índios passeiam, né, os caboclos, né? Há festa, há uma espécie de carnaval, mas de uma forma mais sutil, tá? Eles se confraternizam, eles fazem danças, fazem passeio, mas para um lado mais sutil, tá? Para um lado mais espiritual.
Então a gente acaba entendendo que ali já é o que? É uma escada evolucional. Quando a gente sai do planeta Terra, a gente desencarna daqui. E a gente atinge um patamar lá de Aruanda, a gente vê que já é uma colônia muito mais evolucional, muito mais avançada que a Terra. Isso é lógico. Então, só que você vê que você pega alguns costumes que ainda são padrão da Terra. Então, não adianta a gente aqui se matar, tá? Criar dogmas aqui, eu não vou fazer isso porque se eu fazer isso eu vou pro inferno. Depois você desencarna e vê que nada disso. Você vê lá aqui, segue quase o mesmo padrão que o nosso aqui. Não mudou nada. Né? A Terra é um plano denso porque é um plano denso, ou porque nós fomos atraídos aqui porque ainda somos densos ainda. Estamos evoluindo, né? Consciência encarnou, reencarnou aqui, né? E estamos conhecendo esse sistema aqui. Denso, que é a Terra. Então a gente precisa se libertar desses medos e traumas e seguir a vida, né? Não fiquem presos a conceitos religiosos. Seja você mesmo. Nunca deixe de fazer o que você tem vontade de fazer. Não importa se você tem aquilo dentro de você e você precisa. Agora, muitas vezes você precisa se libertar até de um desejo. Como assim? Às vezes você tem desejo por algo ali, seja um hobby, seja algo até carnal, tá? Porque ninguém é santo aqui na Terra, não existe isso. Mas muitas vezes você precisa se libertar disso e você precisa até quebrar essas crenças religiosas e fazer o que você gosta. Depois você vai se afastando desses apetites até sexuais, desses hobbies até materiais. Tem pessoas que têm vontade de ter casas e mais casas, carros e mais carros, né? Isso é um hobby. Mas ela está usufruindo da vida também, não está? Claro, logicamente. Então, se liberte dos medos e traumas do mundo. A vida segue, e segue suavemente. Tá? A gente tem uma eternidade para viver. Por isso que eu falo, a gente não tem o porquê da gente ficar preso a esses traumas, né? De crenças religiosas, disso, daquilo, porque você é um eterno ir e vir de consciência. Você reencarna, desencarna, fica um tempo no astral, depois você reencarna num plano até físico, mas muito mais avançado que a Terra, porque o planeta Terra, ele é um plano que está em processo de regeneração ainda. Mas existem planos muito mais avançados que a Terra, Marte, Júpiter, mas digamos de matéria mais sutil. Tá? Então, estamos só evoluindo, não vamos ficar pondo coisa na cabeça de crenças, disso, daquilo, porque não vai adiantar. Você vai desencarnar, você é infinito, a tua consciência é infinita, a tua consciência, você desencarna, aí a tua consciência ela reencarna num outro tipo de veículo, tanto esse aqui que é o físico que nós estamos, mas de repente você desencarna, aí você segue com o teu corpo astral numa dimensão mais avançada, como Aruanda, ou até no próprio nosso lar, tá? Ou outras dimensões. São milhares, só para vocês terem ideia, de universos paralelos, são milhares, tá? Então isso acaba fazendo que a tua cabeça melhore mais. Você acaba falando, peraí, você é liberto, nada te prende, nem crença, nada disso. Vamos colocar na tua mente agora, na tua cabeça, que você só busca autoconhecimento. Mesmo sendo coisas inferiores, que aquilo ali você vai absorver, vai se lapidar, seja coisas inferiores, seja o que for. Você vai se lapidando, mesmo sexuais, mesmo materiais, você vai se lapidando dessas raízes energéticas, densas. E você vai melhorando, sim, você vai se lapidando. Mas não adianta você falar, ai caramba, eu tenho desejo daquilo, mas
Eu tenho vontade de fazer aquilo. Ah, então faça. Vai fazendo, vai fazendo. Uma hora você vai rompendo esses liames. Aí você vai partindo para modos operantes mais sutil. Como que você sai isso de um processo carnal e isso para um processo mais espiritual, entendeu? Então não force o que você está fazendo. Não force algo que você tem vontade de fazer. Repito, não force algo que você tem vontade de fazer. Não importa, seja sexo, seja uma pessoa que seja ambiciosa, seja o que você é. Você é um aprendiz aqui na Terra. É um aprendiz. Então, você vai evoluindo, né? Então, isso já é do nosso... Muitas vezes você tem vontade de fazer algo porque aquilo está dentro de você ainda. Seja o que for, está dentro. Não é eu que vou falar, você não vai fazer isso porque você está pecando. Você vai... De repente você vê que eu sou um corrupto, eu sou um cara que quero teu dinheiro, que eu quero te doutrinar. Não. Eu não posso impor algo em você porque isso já está dentro da tua raiz. Só você mesmo vai se curar disso. E você acaba vendo. Depois você desencarna, vê que o processo é o mesmo, né? As pessoas são as mesmas, porém em habitares mais avançados. Tá bom? Pense nisso.